Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Esmeralda. Mas antes, deixem seu like e se inscrevam-se no canal. Vamos lá. Enquanto isso, na casa grande, Rodolfo comenta com Branca que não sabe o motivo de tanta complicação, pois seria muito mais fácil se Esmeralda tivesse chegado ali com eles para falar com José Armando. Branca diz que Esmeralda teme que José Armando não queira uma reconciliação. Crisanta comenta que José Armando se sente muito culpado. Rodolfo diz que isso é bobagem e que quando José Armando tiver Esmeralda ao lado, se esquecerá de tudo. Branca diz que talvez Esmeralda queira um encontro romântico com José Armando, no lugar onde se viam antes. Rodolfo pergunta se Branca acha que José Armando resistirá. Branca acha que não. Depois de beijar Esmeralda, José Armando diz à amada que parece mentira sentir novamente o perfume e a doçura da pele dela. Ele segue emocionado e fala que é ótimo tê-la novamente assim, e passou horas sem dormir e noites lembrando dela em cada momento. E a amava desesperadamente. Ele diz que agora tem ela outra vez ao seu lado. José Armando pede que ela deixe que ele a beije por todo o tempo que não a beijou e quer acariciá-la com todo o seu carinho e amor que tem por ela. Os dois voltam a se beijar muito. A Aurora conversa com Florzinha e revela que está grávida. Florzinha fica passada. A Aurora diz que gostaria que tudo acontecesse como nas novelas, quando a futura mãe tece uma roupinha e o pai chega, vê e descobre tudo. Florzinha e Aurora planejam em como vão revelar ao Adrian a notícia. Dominga está em sua antiga cabana e fica emocionada ao rever a choupana, pois fazia tempo que não vinha ali. Dominga chora e fala que naquele lugar ela e Esmeralda viveram. E ali, José Armando declarou amor por Esmeralda e depois se separou dela devido ao menino. Adrian pergunta ao pai se ele sabe algo de Esmeralda. Dionísio diz que faz tempo que ela saiu dali e ela sabe andar por aí. A Aurora diz que Esmeralda é corajosa de caminhar pelos montes sozinha. Melésio chega à cabana de Dominga. Ele procura pelo Torlebus. Melésio percebe que Dominga está chorando. Melésio fala que deixou José Armando e Esmeralda na cachoeira e acha que eles farão as pazes e se resolverão. Rodolfo e Branca estão angustiados. José Armando diz a Esmeralda que só precisa voltar a enxergar para sua felicidade ser completada totalmente. Esmeralda diz ao seu amor que ele pode vê-la com os olhos da alma. José Armando diz que talvez, quando não tiver remorsos e quando se sentir digno do amor dela, poderá se curar e ser saciado pela beleza dela. Esmeralda diz que não conseguiria viver sem ele. José Armando e Esmeralda escutam o canto dos pássaros e o som da água da cachoeira caindo. José Armando pergunta a Esmeralda quando terá outro dia como aquele, em que ficaram juntos ali na cachoeira. Ele fala que foi um momento lindo, do qual se lembra como se fosse um sonho. Esmeralda o abraça e diz que em breve haverá outro dia como aquele e muitos mais, quando ficavam juntos por muito tempo. Ela afirma que não se separarão nunca e que eles têm uma vida longa para se amarem cada vez mais, cada instante. José Armando sorri. Esmeralda diz que terão o casamento mais lindo do mundo. Ele pergunta pelo seu filho. Esmeralda diz que trouxe ele com ela e veio com seus pais assim que eles chegaram. Ela fala que não foi na casa grande porque sabia que sua presença não seria boa para ele. José Armando diz que a ama demais. Ela diz o mesmo e o beija. Esmeralda pede para voltarem para a casa grande, para todos saberem da reconciliação deles. Ela o beija e a avisa que irão caminhando juntos, como se estivessem num sonho de amor. Branca estranha a demora de José Armando e Esmeralda. Crisanta diz que isso diz muito, pois Esmeralda e José Armando têm muito para conversar.
Dominga conta para Florzinha e Dionísio que deu uma volta no lugar em que fica sua cabana e não restou quase nada. Melésio e Torlebus chegam à casa de Dionísio. Dominga fala que Esmeralda ainda não voltou e estão preocupados pela demora dela. Melésio diz que ela está em ótima companhia. Dominga espera que a moça se resolva com o homem que ama. Esmeralda e José Armando voltam para a casa grande. Rodolfo diz que os viu chegar e os abraça. Ele fala que assim queria vê-los, unidos outra vez e felizes. Esmeralda e José Armando estão radiantes e demonstram que se reconciliaram. José Armando pergunta por José Rodolfo. Esmeralda diz que o deixou na casa de Dionísio, com Florzinha. José Armando se sente mal. Esmeralda o acompanha até o quarto. Ele pede que ela não vá e que nem se afaste dele por nenhum momento. Ela diz que não o deixará nunca e pede que ele descanse. Esmeralda avisa que em breve será a esposa dele. Eles se beijam. Esmeralda chega à casa de Dionísio e todos ficam sabendo que ela já voltou para o José Armando. Esmeralda diz que veio buscar José Rodolfo para ver o pai. José Armando diz aos pais e a Dionísio que quer José Rodolfo logo ao seu lado e espera que ele se lembre dele. Ele diz que está impaciente e gostaria que Esmeralda chegasse logo ali com a criança. Minutos depois, Dominga e Esmeralda chegam ali com o pequeno. Florzinha está ansiosa e comenta com Aurora que espera que seu pai chegue logo ali para lhe contar como tudo foi na casa grande. Aurora comenta que só falta o José Armando se curar para a felicidade ser completa. Dominga dá um beijo em José Armando e ele a agradece por tê-lo perdoado. Esmeralda entrega o filho nos braços do amado. José Armando acaricia seu filho em seus braços e diz que fica mais feliz em ter os dois ali, seus dois amores, que acreditou que tinha perdido. Esmeralda diz que além do amor que eles têm, há a presença daquele menino que os motiva a estar juntos. Adrian e Crisanta ficam emocionados ao verem José Rodolfo com o pai. José Armando recupera a visão e enxerga todos. Ele revela a Esmeralda que já pode ver. Ela fica surpresa. Todos ficam felizes. José Armando diz a Esmeralda que consegue vê-la e está enxergando todos. Ele diz que seu filho querido é muito lindo e ela é maravilhosa. Esmeralda fica feliz. José Armando agradece a Deus por estar enxergando. Dominga diz que esse é um milagre de Deus. José Armando diz a Esmeralda que ela é o amor da sua vida. Esmeralda diz ao filho que o pai dele se curou por ele, pois o ama muito. Todos ficam emocionados ao verem que José Armando já enxerga novamente. Florzinha diz a Aurora que seu irmão vai pular de alegria quando souber da gravidez dela. Aurora diz que essa criança significa a culminação do amor que existe entre Adrian e ela. Esmeralda diz a José Armando que hoje é o dia mais feliz de sua vida. José Armando pede Esmeralda em casamento. Ela o aceita e fala que quer se casar na igreja do povoado. Rodolfo pede que Esmeralda use os brincos. Melésio visita o túmulo de Firmino e conversa com um falecido amigo, dizendo que sua rainha Esmeralda está muito feliz ao lado do seu rei José Armando, e a água da cascata falou com eles e os aconselhou. Melésio lamenta a morte de Firmino, pois ficou sozinho. Melésio comenta que cuidará muito do Esmeraldinho para que não aconteça nada com ele. Torlebus chega ali e vê Melésio no túmulo de Firmino. Melésio diz que sempre fazia companhia para o Firmino e sente muita falta do idoso. Na capital, Hilda recebe uma ligação de Esmeralda. Esmeralda fala que lhe aconteceram muitas coisas e informa a enfermeira que irá se casar e quer convidá-la para o seu casamento. Hilda fica muito feliz e fala que pedirá permissão, pois não quer perder este casamento. Esmeralda pergunta se ela soube algo do Álvaro. Hilda diz que sim, mas comenta que ele não está na cidade no momento e que a doutora Rosário dará uma conferência em Miami e ele saiu. Esmeralda diz que Álvaro merece ser feliz e merece o melhor do mundo.
José Armando visita o túmulo do idoso. Ele diz a Melésio que já não está mais cego e que toda a vida estará agradecido por ele ter o ajudado quando não podia enxergar. Melésio comemora ao saber que o doutor não está mais cego. Melésio sai correndo para avisar todos do povoado essa notícia maravilhosa. José Armando pergunta a Torlebus se ele viu Esmeralda por aí. Torlebus avisa que ela veio ali e visitou o túmulo do Firmino. Florzinha avisa a Aurora que Esmeralda e José Armando irão se casar e já começaram com os preparativos. A Aurora diz que sente saudades de sua mãe. De repente, Adrian chega ali com Socorro. A Aurora pula de alegria. Socorro diz que chegou pela noite, mas não veio antes para não incomodá-la. Florzinha diz que ela e a Aurora estavam falando dela. Florzinha avisa que Esmeralda e José Armando irão se casar. A Aurora revela à mãe que está grávida do Adrian, mas que ele ainda não sabe. Socorro fica emocionada ao saber que será a avó. José Armando encontra Esmeralda no túmulo de Firmino. Ele abraça a amada. Esmeralda diz que veio pedir para que Firmino envie a bênção lá do céu, para que eles sejam muito felizes. Crisanta sente saudades de Graziella e passa perto do lugar onde ela morreu. Crisanta chora, pois considerava Graziella demais, como se fosse sua filha, e sente falta da menina. Os preparativos para o casamento de Esmeralda e José Armando estão a todo vapor. A igreja já está pronta e vários lugares da cidade estão enfeitados para a comemoração. Esmeralda já está vestida de noiva. Branca se despede da filha e diz que já vai ir para a igreja, pois José Armando está esperando e o pai dela também. Esmeralda pede que Branca e Dominga lhe deem a bênção antes de ir à igreja, pois elas são suas mães. Elas abençoam Esmeralda e ela se emociona. Crisanta também chora. Esmeralda vai com o pai de carroça até a igreja. No caminho, Rodolfo agradece à filha por ter perdoado ele e ter lhe dado o orgulho de ter um herdeiro, um verdadeiro Penha-Real de corpo e alma. Dominga comenta com Branca que Esmeralda não deve demorar para chegar e está muito emocionada. Branca diz que até que enfim a filha delas se casará com o José Armando. Dominga diz que Deus e a Virgem Santa escutaram suas orações. Crisanta diz que é uma alegria enorme verem José Armando e Esmeralda triunfando no amor. Branca diz que seu neto crescerá ao lado dos pais. Fátima diz que Branca tem filhos admiráveis, que nunca se deixaram vencer. Fátima comenta que só faltava Graziella ali. Branca diz que Graziella estará sempre com elas. Florzinha comenta com o pai que até que enfim Esmeralda se casará com José Armando. Socorro diz que pensou que ela se casaria com o Dr. Lascaino. Adrian diz que fica feliz pelo amor de Esmeralda e José Armando ter vencido todos os obstáculos. Jacinta comenta com a tia Tula que Esmeralda está lindíssima. Torlebus elogia Melésio. Dominga chega até eles e diz a Melésio que a felicidade de Esmeralda finalmente será completa. Florzinha avisa a todos que a noiva já está chegando. Todos entram na igreja ao som da música tema da novela Esmeralda. Rodolfo leva a filha até o altar e começa a cerimônia para celebrar o casamento da moça com José Armando Penha-Real. Rodolfo diz ao filho que entrega para ele sua filha e pede que ele a faça muito feliz. José Armando promete. Eles dão as mãos e se ajoelham no altar. Todos os convidados assistem à celebração com muita alegria e felicidade no olhar. José Armando segue sorrindo para Esmeralda. O casamento é encerrado e eles são declarados marido e mulher. José Armando e Esmeralda saem da igreja felizes e todos pedem que eles se beijem. Os dois se beijam apaixonadamente. Branca, Rodolfo e os demais parabenizam Esmeralda e José Armando. José Armando e Esmeralda vão embora na carruagem. A Aurora conta a Adrian que tudo isso parece um sonho. Ela revela que daqui a 8 meses terão que fazer uma festa, pois está grávida dele. Adrian fica muito feliz e comemora com a namorada.
Joãozinho vai até Florzinha e diz que quer ficar ali e se casar com ela. Florzinha fica surpresa e abraça Joãozinho. Dionísio vê Joãozinho ali e o moço avisa que quer se casar com Florzinha. Dionísio pede que ele tenha calma, pois resolverão isso depois. José Armando e Esmeralda brindam uma taça com a gente e em seguida bebem champanhe. Brindam e quebram as taças. Os dois se beijam deliciosamente. Eles se abraçam e todos são felizes para sempre, na terra que tanto amam e no lugar onde se iniciou tudo. Fim.